Você clicou nesse vídeo porque quer se tornar viciado em estudar e não sabe nem absolutamente como isso pode acontecer. De fato e de verdade, você até desconfia que estudar pode se tornar um vício. Mas preciso te dizer o seguinte: sem entender como funciona a dopamina, a substância que faz com que você seja viciado em alguma coisa, dificilmente você vai conseguir ser viciado nos estudos. Quando eu digo que a dopamina é uma disciplina do edital que não está no edital, mas que você precisa conhecer nos dias de hoje, eu não estou de brincadeira. Os meus alunos de mentoria individual sabem disso, os meus alunos da mentoria Ubirajara para Procuradorias UMAP sabem disso, e se você ainda não sabe disso, você está atrás. Você está, nesse caso, um passo atrás de toda essa galera. Já faz um tempo que se usa de forma consciente e deliberada a substância dopamina para estudar. Professor, e como é que eu posso ter dopamina para estudar? Eu posso ir numa farmácia e pedir para pingar gotas de dopamina no meu ouvido? Não, não é assim que funciona. Deixa eu te explicar como ser viciado em estudar a partir de um vício que provavelmente você tem. Você provavelmente é viciado ou em TikTok, é viciado em Reels, em Instagram, provavelmente é viciado em dopamina barata. O que é dopamina barata? Dopamina barata é tudo aquilo que gera picos de dopamina no seu cérebro que não traz nenhum tipo de dificuldade cerebral, ou seja, informação que você consome de uma forma totalmente aleatória, sem muita preocupação e que não gera necessidade de nenhum esforço cognitivo. Isso é dopamina barata. Inclusive a expressão brain rot, que numa tradução livre quer dizer cérebro apodrecido ou apodrecimento do cérebro, foi a expressão que marcou o ano de 2024 no que diz respeito exclusivamente ao efeito que as telas geram no nosso dia a dia. As telas, celulares, computadores, excesso de dopamina barata, excesso de estímulos. Pois bem, como é que o algoritmo do Instagram, como é que o algoritmo do TikTok, como é que qualquer algoritmo de consumo, ele efetivamente faz você se tornar um viciado na rede social? Ele libera para você exatamente aquilo que você gosta a partir de reels que vão se multiplicando aos seus olhos, trazendo efetivamente tudo o que você gosta. Ou seja, a rede social gamifica a sua experiência. A rede social, ela torna a sua experiência um game onde cada reel que você passa vai efetivamente aumentando o nível de curiosidade que você tem sobre determinada coisa. Se você gosta de carro vermelho, os seus reels vão aparecer carro vermelho aos montes e toda vez um carro vermelho mais bonito que o anterior. No caso, por exemplo, das meninas que gostam de bolsa, maquiagem, seus reels vão aparecer sempre bolsa e maquiagem e sempre efetivamente fazendo um estudo de algoritmo naquilo que você passou mais tempo em relação ao seu consumo para te entregar efetivamente cada vez esse consumo aperfeiçoado. Vira um game, vira um jogo. No momento em que você está lá no Rios, você sempre fica atrás do próximo rio, do próximo carro vermelho, da próxima bolsa, da próxima maquiagem. É assim que funciona. Gamificação da rede social é um game. Como é que eu me torno viciado em estudar? Eu me torno viciado em estudar, nesse caso, fazendo a gamificação dos meus estudos. A rede social utiliza exatamente a gamificação como forma de te tornar viciado em consumo. E com isso, atrai cada vez mais a tua atenção. E com isso, faz com que cada vez mais você fique lá, enjaulado, preso a uma situação de consumo eterno. Eu costumo, nesse caso, fazer uma analogia de que quando você está no Reels lá, e está efetivamente consumindo o Instagram, sem efetivamente ter noção do tempo, e você perde de fato noção do tempo, daqui a pouco passam-se 30 minutos e você sequer efetivamente soube que aqueles 30 minutos passaram, você perde inclusive consciência um pouco sobre o tempo, sobre o progresso do tempo. Isso é vício, não tem outra explicação. É vício em dopamina barata. Para essa situação, normalmente eu utilizo uma analogia. Você precisa adentrar na rede social como se for um astronauta que tem propulsor, mas você precisa adentrar na rede social como os astronautas adentram ao espaço ao sair da sua nave espacial. Eles vão com uma corda, porque se o propulsor falhar, alguém puxa de volta para a nave. Você precisa de uma corda quando entra na rede social. Você precisa de um temporizador, você precisa de um alarme, você precisa de alguém que chame a tua atenção. Não entra na rede social como se for um astronauta que adentra o espaço sem uma corda para voltar para a nave, porque você pode ficar à deriva na rede social exatamente como um astronauta sem propulsor e sem corda fica à deriva no espaço. Isso é tempo perdido, isso é tempo de vida perdido, isso é tempo de estudo perdido. Mas como estava te
dizendo, o vício que se forma na rede social, que é muito discutido hoje a nível de neurociência, é, na verdade, efetivamente a gamificação da rede social que vai te liberando dopamina no processo. A substância dopamina é a substância mais poderosa do mundo, porque a dopamina é a substância que gera motivação, e motivação aqui não é sentimento. Motivação é como o próprio nome se apresenta, é um motivo para a ação, é um motivo para agir. Contudo, o conceito de dopamina barata vai justamente a partir da ideia de que a dopamina que eu tenho no consumo de tela é uma dopamina que é barata porque não custa conhecimento cognitivo, porque não custa raciocínio, porque não custa planejamento, porque não custa, nesse caso, o córtex pré-frontal. Nesse caso, é uma dopamina que é gerada exclusivamente para nada. Por isso, apodrecimento do cérebro, isso gera vício. No momento em que efetivamente a rede social ela gamifica a minha experiência e vai me liberando dopamina no processo, eu me torno um viciado em rede social. É assim que funciona com todo mundo que não está ligado para isso. Bom, pensando nisso, como é que eu posso me transformar em um viciado em estudo? Basta com que eu pegue as mesmas características que as redes sociais, a partir de estudos com psicólogos, neurocientistas, pessoas extremamente renomadas no ramo da neurociência, da psicologia, do comportamento, estudaram efetivamente como funciona a mente humana e transformaram as redes sociais em algo viciante, basta com que você pegue esse modelo e aplique nos seus estudos. Basta com que você gamifique os estudos e basta com que você veja sentido na gamificação dos estudos, fazendo com que haja dopamina no processo. É exatamente o que acontece nas redes sociais, é exatamente o que acontece nos reels do Instagram, é exatamente o que acontece no TikTok. É assim que você se torna viciado. Pega o modelo da rede social e coloca nos teus estudos. Gamifica os estudos. No que diz respeito, por exemplo, à advocacia pública, eu gamifico os estudos em núcleo duro, segundo escalão, terceiro escalão. Dentro do núcleo duro, eu gamifico o núcleo duro com o estudo por ciclos e dentro dos ciclos metas e dentro das metas exercícios. O cumprimento de cada meta vai liberando dopamina para a meta seguinte. O cumprimento do ciclo libera dopamina para o ciclo seguinte. O cumprimento do núcleo duro libera dopamina para o segundo escalão. O cumprimento do núcleo duro e do segundo escalão libera dopamina para o terceiro escalão e assim sucessivamente. Ou seja, o modelo de se tornar viciado em estudar para concurso é exatamente pegar o modelo que você conhece da rede social e aplicá-lo à realidade dos estudos. Agora, deixa eu te dar uma dica bônus extremamente interessante. Não há como ficar viciado em estudar se você continua viciado em dopamina barata. As coisas não casam. Por quê? O excesso de dopamina barata vai fazer com que falte dopamina para que você se vicie em outra coisa. Basicamente, o excesso de dopamina barata vai faltar dopamina para que você se vicie nos estudos. O excesso de consumo de telas vai minando a tua dopamina de forma que você não vai ter dopamina para estudar. O excesso de dopamina barata vai minando a tua motivação para tudo. É por isso que você dorme mal, é por isso que você procrastina, é por isso que você não cumpre seus prazos, é por isso que você planeja, é por isso que você não estuda, é por isso que você não passa. Pega o modelo da rede social e, nesse caso, aplica a gamificação e a liberação de dopamina no processo para os estudos para concurso. Você, ao invés de ficar viciado em tela, ao invés de ficar viciado em reels de Instagram, ao invés de ficar viciado em TikTok, vai ficar viciado em estudar, porque você pegou a gamificação, o processo de gamificação levou para os estudos e você liberou dopamina no processo, que é justamente o que faz a rede social. Mas uma coisa não casa com a outra. Viciado em estudo não fica perdendo tempo com reels de Instagram. Viciado em estudo não fica perdendo tempo com o consumo excessivo de TikTok. E quando eu digo ficar perdendo tempo, eu não estou dizendo que você saia da rede social. Aliás, se a rede social ela te impede de estudar porque você não se controla, saia. Mas também é possível cronometrar o uso da rede social. É possível entrar na rede social com hora certa, é possível entrar na rede social com o minuto certo para entrar e minuto certo para sair, para consumir apenas aquilo que efetivamente te interessa. Outro ponto importante, você pode domesticar a rede social. Como?
Toda vez que você é submetido a um reel, toda vez que você é submetido a uma postagem, existem 3 pontinhos que você clica lá nessa publicação e você pode simplesmente selecionar o quê? Não tenho interesse. No momento que você diz à rede social que não tem interesse para aquele conteúdo, a rede social entende que aquele conteúdo não é bom para você. Como ela é gamificada e o objetivo dela é de tornar você um viciado, ela não vai mais apresentar aquele conteúdo para você. Então deixa aparecer na tua rede social apenas o que te interessa. E todas as vezes que surgir algo efetivamente que vá, nesse caso, desviar a tua atenção para o teu objetivo principal na rede social, que pode ser inclusive estudar para concurso, acompanhar professores, acompanhar assuntos, acompanhar temas importantes, toda vez que aparecer outra coisa, clica nos 3 pontinhos e simplesmente diz que não tem interesse naquele conteúdo. Domestica a rede social a teu favor. Acabei de te dar dicas extremamente preciosas de como se tornar um viciado em estudar, deixando de ser um viciado em tela e principalmente nas redes sociais de uma forma geral. Meus alunos de mentoria fazem isso, meus alunos do MUP fazem isso. Se você quiser ter mais informações sobre essas mentorias, coloca aqui nos comentários do vídeo que eu posso te explicar melhor. Espero que esse vídeo faça sentido para você. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.